Você já imaginou perder tudo em apenas um dia? Família, riquezas, saúde, felicidade, tudo desaparecendo diante dos seus olhos sem explicação. Essa é a história de Jó, um homem que parecia ter sido abandonado por todos, mas que estava prestes a viver uma das maiores revelações do reino de Deus. E o mais assustador é que a história dele pode revelar algo sobre a sua própria vida neste exato momento. Jó era conhecido como um homem justo, fiel e temente a Deus. Ele possuía grandes riquezas, muitos servos, terras, animais e uma família abençoada. Todos olhavam para Jó como alguém protegido pelo céu. Parecia impossível que algo ruim pudesse acontecer com ele. Mas enquanto a terra via prosperidade, no mundo espiritual, uma batalha silenciosa começava. Satanás apareceu diante de Deus, dizendo que Jó só era fiel porque sua vida era perfeita. Segundo ele, bastava tirar as bênçãos e Jó abandonaria sua fé. Então algo impressionante aconteceu. Deus permitiu que Jó fosse provado. E foi aí que tudo mudou. Em um único dia, mensageiros começaram a chegar trazendo notícias terríveis. Seus bois foram roubados, seus servos foram mortos. O fogo caiu do céu, destruindo suas ovelhas. Inimigos invadiram suas terras. E então veio a pior notícia de todas. Seus filhos morreram após a casa onde estavam desabar. Imagine o silêncio. Imagine a dor. Imagine olhar para os céus sem entender por quê. Mas o que Jó fez naquele momento chocou até o mundo espiritual. Em vez de amaldiçoar Deus, ele caiu de joelhos e declarou: "O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Essas palavras ecoaram como um trovão no reino de Deus. Mesmo destruído por dentro, Jó permaneceu fiel. Só que a provação ainda não havia acabado. Satanás então atacou sua saúde. O corpo de Jó ficou coberto de feridas dolorosas. Ele se sentava sobre cinzas enquanto raspava sua pele com pedaços de barro. Aquele homem rico e respeitado agora parecia alguém completamente abandonado. Sua própria esposa olhou para ele e disse para amaldiçoar Deus e morrer. Seus amigos chegaram acusando Jó de pecados ocultos. Todos acreditavam que Deus havia virado as costas para ele. Mas existia um detalhe que ninguém conseguia enxergar. Enquanto Jó sofria na terra, Deus observava cada lágrima em silêncio. O reino dos céus ainda estava no controle. E talvez seja exatamente isso que muitas pessoas precisam ouvir hoje. Nem toda dor significa abandono. Nem toda batalha é derrota. Às vezes, o céu está trabalhando em silêncio enquanto você acredita estar sozinho. Jó começou a questionar tudo. Perguntou por que aquilo estava acontecendo. Gritou em meio à dor. Houve momentos em que ele quase perdeu as forças. E é exatamente aqui que essa história fica poderosa, porque Deus nunca exigiu que Jó fosse perfeito. Ele apenas queria que Jó continuasse confiando mesmo sem respostas. Então chegou o momento do clímax. Depois de tanto sofrimento, Deus finalmente falou. Não através de homens, não através de sinais pequenos. O próprio Criador respondeu do meio de uma tempestade. E quando Deus começou a revelar seu poder, Jó percebeu o quanto era pequeno diante da grandeza divina. Ele entendeu que existiam mistérios além da compreensão humana. E naquele instante, algo mudou completamente. Deus restaurou tudo. Jó recebeu o dobro de tudo que havia perdido. Sua vida voltou a florescer. Sua casa foi restaurada. A alegria retornou. Mas a maior vitória não foi a riqueza. Foi a fé que resistiu até o fim. E talvez hoje você esteja vivendo um capítulo parecido. Talvez as perdas tenham feito você acreditar que Deus esqueceu de você. Mas a história de Jó prova que o silêncio de Deus não significa ausência. O reino de Deus continua agindo mesmo quando ninguém consegue enxergar. Agora me diz nos comentários,
você permaneceria fiel, mesmo perdendo tudo? E se essa mensagem falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa história com alguém que precisa recuperar a esperança antes que seja tarde demais.